Então, queridos, vejam lá que, né, o nosso tempo esgotou da última aula, mas eu não acabei uma coisinha ainda. Então, nos ácidos carboxílicos que eu estava dando para vocês, falei que o ácido acético, o ácido meu Deus, o ácido fórmico, né, é mais forte do que o ácido acético, do que o ácido propiônico, mas tem uma coisinha que vocês, então, têm que saber. Vejam bem, nós vimos nos álcoois que os álcoois reagem com metais mais reativos do que o hidrogênio, por isso são considerados ácidos. Os fenóis já reagem com metais mais reativos do que o hidrogênio, reagem com água, já sendo ácido diarrênios, e reagem com bases formando sais e água. E os ácidos carboxílicos ainda reagem, isso para um teste, para ver a força do ácido, para fazer um comparativo com todas as substâncias consideradas ácidas aqui, reagem ainda com bicarbonato de sódio, que eu não tinha falado para vocês. Não reagem com ácido, reagem os ácidos reagem então com a base, reagem com metais mais reagentes do que o hidrogênio, reagem com água e vão reagir também com o bicarbonato de sódio. Então, se eu tenho aqui, né, por exemplo, aqui C dupla OH, que é o etanóico ou ácido acético, além de reagir com todos esses que nós já fizemos lá, as nossas reações, ele vai reagir com bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, que é esse cara aqui. Bicarbonato de sódio, certo? Então, o que vai acontecer aqui? O hidrogênio sai, ligar-se aqui, e o sódio entra, formando CH3, dupla O, Na, que é um sal derivado de ácido carboxílico, mais o ácido carbônico, que é um ácido extremamente fraquinho, nós já sabemos do ácido carbônico, né, que embora se eu fizer 3 menos 2 dá 1, que seria um ácido médio, não, mediano, moderado, não, ele é um ácido fraco, que se decompõe em água mais CO2. É um ácido que a gente coloca nas bebidas, né, para gaseificá-las, né? Não, na verdade, a gente injeta lá o ácido carbônico e vamos ter a formação de água e CO2. Então, um ácido muito fraco, né? E um sal, certo? Então, nós vamos ter todo vamos ver aqui, aqui em ordem decrescente, tá? Ácidos carboxílicos são mais fortes do que quem? Do que o ácido carbônico, que é considerado já um ácido fraco. Então, vejam, os ácidos carboxílicos são um pouquinho mais fortes do que o ácido carbônico, que é mais forte do que quem? Do que os fenóis, tá? Que são mais fortes do que a água, e a água é considerado um ácido mais forte do que os álcoois, tá, gente? Então, seria para comparar, né? Fazer uma ideia, que nós tínhamos estudado, isso aqui é um ácido inorgânico, fraco. Os ácidos carboxílicos são um pouco mais fortes do que o ácido carbônico, é mais forte do que os fenóis, de K10 a menos 10, que é mais forte que a água, porque a água é um ácido extremamente fraco, e que a água ainda já é mais forte que os álcoois, cujo Ka é 10 a menos 18, fraquíssimo, tá? Só para a gente ter uma comparação. E nós temos um exercício aqui na apostila, bem facinho de fazer, né? Só lembrando do que eu acabei de falar, para você dizer com quem, por exemplo, os álcoois reagem. Álcool, por exemplo, reage com sódio? Sim, reage com sódio deslocando hidrogênio. Reage com hidróxido de sódio? Não, não reage nem com a água, né? Reage com bicarbonato de sódio? Não, também. O fenol reage com sódio? Sim. Reage com hidróxido de sódio? Sim. Mas não vai reagir com o bicarbonato bicarbonato de sódio, o ácido carbônico aqui, porque é mais fraco do que ele, no caso, né? Mais fraco que o bicarbonato, certo? E temos então, ácidos carboxílicos. O ácido carboxílico vai reagir com o sódio, vai reagir com o hidróxido de sódio e vai reagir com o bicarbonato de sódio. Vai reagir com os três. Bem facinho isso aqui, né? Para lembrar.
E alguns exercicinhos aqui que a gente deve fazer, né, pessoal? Vejam bem lá. 2801. Dadas as constantes de ionização Ka, o composto que apresenta menor força ácida é. Então aí é muito fácil, né? Ninguém vai errar no exercício desse. Quem tem menor Ka vai ser o ácido mais fraco, lógico. Então de todos os que estão aqui, o ácido mais fraco que tem o menor Ka é qual? É o 1,48 vezes 10 na menos 5, que é o ácido propiônico. Né? Letra E, 2801, E, ácido propiônico. Só olhar ali os valores. Né? Exercício para fazer assim é meio ruimzinho, porque tem que ler, já não enxergo muito bem de longe, né? Tem que ficar me pondo aqui. O grau de ionização nos dá. O que dá o alfa, o grau de ionização? Nos dá o quê? A força de um ácido. Então, a força de um ácido nos é dada pelo Ka e pelo alfa, né? Como eu falei no início da aula anterior. Dadas as constantes de dissociação dos ácidos abaixo, qual é o mais fraco, também é super fácil, né? Só você comparar os valores do Ka. Então, eu queria que tivesse um pKa para a gente olhar, né? Para saber que é o contrário. No caso, o ácido mais fraco aqui seria o úrico e o propiônico estão ali, né? Mas o propiônico ainda é o mais fraquinho, né? Letra D, 2803, letra D. Propiônico, de 1,35 vezes 10 na menos 5 é menor do que 1,3 vezes 10 na menos 5, né? Em relação às funções hidroxiladas as que tem o OH, né? Todas as funções hidroxiladas, como é o caso dos ácidos carboxílicos, como é o caso dos álcools, como é o caso dos fenóis, que tem o OH, né? Nós chamamos hidróxido ou o quê? OH é o quê? Hidróxido ou hidroxila, né? Ou hidroxila, meu Deus do céu, meu Jesus. Eu fico tão nervosa de não ter esse bendito que eu queria dar essa aula assim direto para vocês, né? Bem, vamos ver lá. Então, as funções hidroxiladas. Os álcools são ácidos mais fortes que fenóis? Não, os álcools são extremamente fraquinhos, né? Os álcools são ácidos mais fortes que os ácidos carboxílicos? De jeito nenhum, né? Os ácidos carboxílicos são mais fortes. Os fenóis são menos ácidos que os ácidos carboxílicos? Sim, né? Então, na ordem crescente, seria álcoois, fenóis e ácidos carboxílicos, sendo que o ácido fórmico é mais forte do que o acético, que é mais forte que o propiônico e assim por diante. Não esqueçam disso. Tá? Então, aqui tá tudo meio facinho de fazer, né? É só olhar os valores ali do pKa, do Ka, são fáceis. Então, se vocês tiverem dúvidas, como eu já falei, por favor, estou sempre à disposição. Vamos para a aulinha seguinte, né, pessoal? Vamos lá, certo? E depois, se a gente conseguir terminar a apostila, vocês vão me dizer lá, prof, agora eu quero que sempre que a gente volta em novembro, né? A gente já deu tudo, vocês vão dizer bem o que eu não entendi, vamos ver só orgânica, vamos fazer uma revisão boa de orgânica, né? Então vamos ver lá o que dá no futuro. Que não tenhamos esses problemas com a internet, etc, né? Bem, gente, agora então, lá na química, na aula 25 então aula 25 da 7B. 7B, que seria a segunda parte já da apostila. Bem, eu espero que vocês tenham entendido bem a parte de pilha, né? Deu a impressão que entenderam bem. Né, gente, aquelas pilhinhas lá de Daniel sabiam bem fazer. Pelo menos no exercício demonstraram que sim, com apenas um errinho. Depois eu já vou falar para vocês. Bem, mas agora, como é que... por exemplo, eu pus aquela listinha para vocês lá, né? Célio, Rebeca, que é baixo, sério, calado, namora a Magnália, que é manhosa, zangada, cruel, feriu o coração do Niquélio, saindo o plumbélio. Hoje, comadres mercurosas pedem agora pratos de ouro, né?
Então, nós tínhamos toda essa sequência aqui decrescente na oxidação, né? Então, o césio é mais reativo que o lítio, que é mais reativo que o rubídio, que é mais reativo que o potássio, que é mais reativo que o bário, que é mais reativo, e assim sucessivamente, o menos reativo lá seria o ouro, né? Então, mas da onde que surgiu essa lista? Por que que eu sei, por exemplo, eu sei, né? Como é que os químicos sabem, aqui entre o alumínio e o magnésio, quem é que tem maior potencial de oxidação, quem é que tem menor potencial de redução, aquela história toda de potenciais. Então, gente, não é possível você determinar o potencial de redução ou de oxidação de um elemento sozinho, né? Não tem como, não existe um parelhinho que chegue ali e determine esse potencial. Então, o que que acontece? Sempre e em tudo que a gente vê, tanto na física quanto na química, nós temos que fazer a comparação com o padrão. Sempre tem que existir um padrão, né? Sabemos que os padrões de medidas é quem? O metro de volume, é o litro. Lembra que nós estudávamos lá do 1/12, lá, para a gente determinar a massa dos átomos e das moléculas, nós usávamos o que? O carbono 12, 1/12 o átomo de carbono 12, que era o padrão, né? Padrão para saber a altitude, o nível do mar, 0. Então, assim que a gente determina sempre o valor dos outros elementos, através de um padrão. Então, aquele sempre o valor 0. Né? E a partir daquele padrão eu vou determinar o que eu estou desejando. Então, no caso da determinação do potencial de redução, quem é que foi escolhido como padrão? Foi escolhido o hidrogênio, tá? Hidrogênio, que é o gás hidrogênio. Foi escolhido como padrão, e aí, por exemplo, como é que eu sei, por exemplo, né, que o cromo aqui, o zinco é menos 0,76 volts, por exemplo, ou sei que a prata é mais 0,80 volts. Então, isso vai ser em comparação ao padrão, cujo potencial de oxidação e de redução é 0. Então, isso é convenção, tá? Foi escolhido assim arbitrariamente. Então, escolheu-se o hidrogênio e foi-se fazendo pilhas com cada um desses metais aqui. Vamos fazer aqui, gente. Colocar aqui. O que é constituído uma pilha? Então, nós temos os eletrodos, né? Os eletrodos. Um eletrodo, obrigatoriamente, seria do gás hidrogênio. Como o hidrogênio é gás, então aqui colocou-se vamos dizer, um tubo de ensaio aqui. Entraria o gás hidrogênio, H2, certo? Aqui tem uma laminazinha de grafite, que não é reativa, né? Ela é inerte, tá? E aqui uma solução, nós sabemos que a solução tem que ser feita com o quê? Com um íon, igual o do metal, como nós falamos aqui, o hidrogênio não é metal, né? Mas nós vamos colocar, por exemplo, o ácido clorídrico, que seja, né? Ácido clorídrico, H+, Cl-. Do lado de cá, nós colocaríamos o metal cujo potencial eu quero determinar. Então, vamos dizer o zinco. Foi uma plaquinha de zinco e aqui um sal, né, que contenha ânions do metal. Então, seria quem? Vou colocar aqui o cloreto de zinco. Zinco 2+, e Cl-. Cada zinco precisa de 2 cloretos aqui. E aqui, o que, gente? Aqui, a ponte salina, geralmente com Cássia Eller, né? O cloreto de potássio. E o que é que foi notado? Ah, tá, desculpe, tem que fazer o que aqui? Lógico que teria o voltímetro bonitinho ligado aqui aos dois, e que vai indicar a diferença de potencial, né? Vai estabelecer o contato entre os dois eletrodos, certo? Então, o que é que se percebeu? O que é a musiquinha da pilha? Acho que eu nem passei para vocês, né? A pilha, como é que é? Ó pilha, porque estás contente, porque energia eu vou gerar. Elétrons vão e íons vêm nesta reação de oxirredução. No polo negativo, a oxidação. Elétrons vão pelo fio condutor e no polo positivo vão sofrer a redução. Ó ânions por onde vão gerar,
Pela tal da ponte salina, o cátodo atrai os cátions e os ânions para o anudo vão. É tão difícil a música que é mais fácil gravar aqui como é que acontece, né, gente? Então vamos dizer, desconheço o potencial de redução do zinco, não sei, nem de oxidação. Quem que vai oxidar? Será que é o hidrogênio? Será que é o zinco? Acontece que então se verifica que, na verdade, íons hidrogênio vão até a plaquinha de, quem que é o cara aqui? É o grafite, e recebem elétrons, se reduzindo, recebendo elétrons, se reduzindo. Bem, se os íons hidrogênio vinham aqui, começavam a borbulhar, porque se transformavam em H, não era mais H+, né? Acabavam recebendo elétrons, e porque esses elétrons vinham da onde? Esses elétrons certamente viriam do zinco, seriam entregues aqui, né? Entrariam aqui e seriam entregues lá através da plaquinha de platina não, pode usar a platina é muito caro, ou do grafite, né? Para o hidrogênio, que então saía borbulhando lá. Então, pessoal, sabe-se, então, nesse caso, como era o hidrogênio que estava se reduzindo, significava que o zinco estava oxidando, vendo desgaste, inclusive, da laminazinha aqui, né? Então, aqui seria o quê? Não, professora Cleise Ribas, né? Aqui seria o íon negativo, onde nascem os elétrons, onde partem os elétrons. Seria o ano do porquê, porque depois de uma certa altura lá, vai sobrar ânions cloreto para cá e íon zinco, cátion zinco para o lado de cá. E então haveria aquele trânsito de agora não é elétrons, é de cátions e ânions, né? Para o ânodo viriam os ânions cloreto e para o cátodo iriam os cátions zinco, né? E aqui ocorreria a oxidação, que é a perda de elétrons, né? Oxidação, perda de elétrons, o desgaste da lâmina, e aqui a formação de hidrogênio gasoso aqui, certo? Então, e o que é que o ponteirinho indicou? 0,76 seria a diferença de potencial. E nós sabemos que nós determinamos a diferença de potencial por qual formulazinha? DDP é igual potencial de redução, MAME, né? Potencial de redução maior menos, com exceção dos caras,